Olá, eu acho que eu tô ao vivo. Eu já vou colocando aqui um comentário, fixar. Opa! E aí? Oi, gente. Tudo bem? Acho que tá. Não sei se eu tô exatamente ao vivo ainda, mas vamos lá. Vou fixar aqui o comentário da Ana. Vou chamá-la para a live. Vamos ver. Aqui. Gente, desculpa o barulho, qualquer coisa. Oi, Ana. Gente, como que coloca comentário fixo? Eu não sei como que põe comentário fixo. Mas, enfim, tamo aqui, tamo aqui. Oi, gente. Olha, começamos hoje o 30 dias, 30 lives. Eu acho que vai ser muito incrível. Eu já... Tá, vou tentar. Vamos ver. Oi, Ana. Oi, deixa eu Bom acertar aqui esse dia. ângulo. Bom dia, sua linda, como você está? Eu não tô conseguindo fixar o comentário. Eu tô clicando e não me dá opção. Não aparece nenhuma, nenhuma frasezinha assim por cima? Nada, ele só fica meio transparentezinho, sabe? Estranho, né? Mas, enfim, Uhum, um detalhe. ok. Uhum. Oi, gente, oi todo mundo que tá entrando. Que Bom feliz que dia. tem gente aqui com a gente. Bom dia, todo mundo. E aí? Então, vocês que estão entrando, eu não sei se vocês estão vindo daqui já, se vocês já viram o que é o projeto, mas vou falar aqui um pouquinho só. Que a. Opa! Problemas, gente. Problemas, faz parte. Agora vai dar certo, eu acho. Uhum. Vamos lá. Mas eu acho que o áudio tá bom, né? Acho que tá Tá todo mundo ótimo. vendo a gente, Acho que sim. certo? Enfim, deixa eu me reorganizar aqui. Então, gente, bom dia. Eu sou a Ariane, eu crio aqui no Condimentos. E a gente começa hoje esse projeto que vai ser incrível, que vai ser de 30 lives, 30 dias. Que vai ser tipo um bate-papo com um monte de gente legal, que a gente admira o trabalho, que vai ser interessante. E não dava para não começar com a Ana, essa pessoa maravilhosa, que fala de organização de uma forma muito incrível. E, assim, só um depoimento muito rápido aqui, mas a Ana me fez perceber que a organização pode ser uma coisa fluida e tranquila, e eu tinha um certo receio, sabe, de organização, de rotina, essa questão toda que a gente fica ouvindo um monte de mitos, né, de pessoas criativas que não pode ter rotina, que você tem que ser uma pessoa livre e tal. E a Ana, ela me mostrou de uma forma muito concisa e muito simples de que organização é liberdade e que você consegue, né, ser uma pessoa um pouco mais, a pessoa ampla que você quer ser a partir de uma organização. E não precisa de ser nada muito cheio de tabelas, pode ser uma coisa um pouco mais livre, um pouco mais tranquila. Então, eu admiro muito o trabalho da Ana, ela mudou muito a minha vida. E, né, organização é uma coisa maravilhosa. Eu Eu amo acho ver você que espalhar a palavra da organização por aí. é lindo, é lindo. E olha que eu sou uma pessoa que não odiava na organização. Então, assim, de fato, é uma coisa incrível. Então, hoje a gente vai falar com a Ana sobre isso de criação de conteúdo, né? Como que a gente cria conteúdo na internet, como que se organiza para isso. Mas antes de mais nada, eu queria que a Ana falasse um pouco dela e falasse também o porquê que ela empreende, que eu acho que é uma pergunta que vai fazer um monte de gente se identificar, talvez, né? Então, com a palavra. Muito obrigada, você é linda, a Mari é linda. Estar aqui presente, ser a primeira pessoa nesses 30 dias de live é muito foda, é muito legal. Eu sou muito fã entusiasta dessa ideia de fazer live. Cara, e vai ser muito maneiro ver vocês
entrevistando e falando com tanta gente, né, sobre assuntos que se tocam, eu vou ver se eu consigo pelo menos ver a reprise todo dia. E aí, sei lá, falando para quem talvez não me conheça, meu nome é Ana Carolina, o meu site é o Eu Organizado e eu sinceramente não sei definir muito bem a proposta em poucas palavras, mas a ideia é a gente falar e eu compartilhar com vocês coisas que têm a ver com gerenciamento de tempo e planejamento de vida e organização de rotina, mas sempre desse lugar de como conseguir se entender para fazer que a ordem interna vá para fora e para que faça algum sentido na prática da vida, para que tudo fique ali coerente, numa sintonia boa, sem nada que, né, vocês não queiram que aconteça ou vice-versa. Acho que, para dizer basicamente, resumidamente, é isso. E aí, eu pensando no que você perguntou, né, de por que eu empreendo, me vem assim me vem três coisas específicas que eu acho que são fortes. Eu não sei se eu vou conseguir elocubrar e tipo raciocinar profundamente em cima delas, mas a primeira coisa é para que eu possa fazer o que eu quiser. Porque eu sei que soa como sendo um motivo talvez assim meio mesquinho, meio, não sei, mas eu sempre trabalhei assim para outras pessoas dentro de empresas, né, na parte da minha vida que eu segui uma opção tradicional de trabalho e não poder fazer as coisas do jeito que eu queria, da forma que eu imaginava que elas existissem, sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Então eu comecei a pensar, cara, é tão ruim precisar obedecer regras de repente aleatórias, ou que eu até mais discordo, etc, etc, que eu quero fazer alguma coisa que eu possa editar como fazer. Isso teve ali naquele início, assim, de tipo, então o que eu vou fazer para que eu possa fazer o que eu quero? Para ajudar as pessoas e ter um impacto bem pequeno, prático, positivo, imediato. Porque também eu sinto que quando eu mesma estou fazendo, eu vejo assim as pessoas cultivando novos hábitos e vejo as pessoas crescendo, é uma proximidade, uma conexão humana e uma possibilidade de você impactar em pequena escala que eu nunca encontrei em outros trabalhos tradicionais. E eu acho que em terceiro ponto para me expressar, porque eu sou exatamente aquela pessoa que eu poderia fazer tudo isso que eu estou fazendo e não ser paga nunca, porque eu apenas continuaria fazendo, foda-se. Então, pensar numa forma de ser paga, de criar um modelo de negócio sustentável é boa, porque eu não consigo guardar para mim. Quem me conhece sabe disso, eu não consigo guardar para mim as coisas que eu gosto. Então, melhor logo compartilhar e tipo, ver o que acontece na hora de empreender e compartilhar com o mundo. Sim, que incrível. Resumidamente, Eu é acho isso. que esses pontos de partida são pontos bem comum, né? Geralmente a gente, de fato, está empreendendo porque a gente ama, a gente acha aquilo muito natural de ser feito. E aí, por que não, né? Conseguir ganhar Sim. dinheiro com isso e fazer cada vez melhor, né? De uma coisa natural ser uma coisa um pouco mais estruturada e pensada. É Uhum. incrível, incrível. Mas então, Ana, me conta aí de onde veio essa ideia de falar sobre isso, de produção de conteúdo, o que você tem Uhum. sentido sobre esse tema, Uhum. quais são suas metas, porque, assim, eu acho que todo mundo que está aqui já viu o feed da Ana, ou, né, tá ali, já viu em algum momento, gente, pelo menos entrou no perfil da Ana, se não segue, devia seguir, mas, enfim. E seu feed é lindo, é extremamente organizado, suas métricas de conteúdo são muito bacanas, né? Você trabalha com o site, a news e o Instagram. O que mais que O você tem? site, o News, o Instagram e recentemente também por incentivo de uma certa Mariana, YouTube. Eu sempre quis fazer vídeo para o YouTube, mas era exatamente aquele tipo de conteúdo que eu pensava, tipo, no dia que for muito bom, eu faço. Era o tipo de conteúdo que eu guardava para o perfeccionismo poder expandir as suas asas. Então, acho que eu posso dizer que eu trabalho com frequência e com dedicação para o Instagram, para News, para o blog e recentemente para o YouTube, embora eu tenha as outras redes sociais, o Facebook, o Twitter e o Pinterest, eu uso, como é que eu vou dizer? Talvez com um pouco menos de preocupação e com um pouco menos de pensamento do que o Instagram. Uhum. Então, sua É, rede principal, de fato, atualmente é o Insta. é, exato. Então, dele você
pensa o conteúdo e nessas outras redes você replica. É mais ou menos essa a sua métrica. O que você quer dizer com métrica? Você quer dizer, tipo, a estratégia, né? A escolha? Sim. Pois é, assim, eu gosto muito de um pouquinho de todas as redes, adoro o Twitter, adoro o Pinterest, adoro o Instagram. E o Facebook sempre foi aquele lugar de rede social que eu sempre fiquei muito em dúvida do que eu fazia, porque eu tenho sentimentos contraditórios demais em relação a ele, não gosto particularmente. Mas, recentemente, a minha proposta pessoal para o trabalho é conseguir, em cada uma dessas 3 redes, né? Porque o Pinterest é aquela rede, assim, de referência visual, enfim, né? Uma coisa que eu publico, que está no blog ou que está no YouTube, mas em termos de texto, em termos de foto, eu tento fazer uma coisa diferente para o Facebook, para o Twitter e para o Instagram. Personalizada dentro do que eu acho legal, dentro do que eu sou capaz de fazer numa semana. E um texto no blog toda quarta, um e-mail, foi mal. Algo apareceu aqui. Ok. Faltou uma pausa, mas acho que tá tudo certo. O e-mail toda segunda, o texto toda quarta e 2 vídeos no YouTube na semana. Essa é a minha proposta atual de trabalho. E aí, como que você se organiza para fazer tudo isso? Ou não sei também se você preparou um roteirozinho para explicar como que é o seu contexto. Fica à vontade. Beleza. A live é sua. Ah, muito obrigada. Eu não preparei nada específico, mas o que você está perguntando me dá umas ideias interessantes do que dizer. Só para o pessoal entender, né, que é mais ou menos é isso que eu me propus. Seriam 2 textos por semana, 2 vídeos. E as redes sociais eu planejo de 2 em 2 semanas. Então, 2 vezes por mês, num dia que varia aí entre sábado e domingo. Às vezes eu escolho sexta, às vezes sábado, às vezes domingo. Eu paro e abro a rede, tipo Facebook, Twitter e Instagram, e penso para as próximas 2 semanas o que eu vou fazer. E acho importante colocar no contexto, aí respondendo a sua pergunta inicial, por que eu quis falar disso? Eu não sei, né, o quanto que as pessoas me conhecem e tal, mas as pessoas que me seguem, por motivos também talvez saibam que eu não sou muito de falar de uma organização prática, como é que eu vou dizer? Eu geralmente não tenho interesse nisso, assim, tipo, como você se organiza para produzir conteúdo. O meu lugar de fala é muito assim, cara, saiba o horário que você produz, coloca na agenda e faz, e tipo, vê aí, entendeu? Como é melhor para você. Mas eu achei muito interessante falar sobre isso agora, porque eu me mudei de país. E no meio desse processo de mudança, o que eu chamo de estoque, que eram a quantidade de coisas, de pedaços de conteúdo produzida com antecedência para ir sendo solta aos poucos, completamente acabou. E hoje em dia eu estou produzindo o conteúdo praticamente para a mesma semana, dependendo do canal. Então, eu quis falar sobre como produzir e sobre como propagar o que você produziu nas redes sociais, o planejamento e a organização por detrás disso, porque eu voltei para esse lugar como se fosse um lugar do zero, assim, né? Tipo, parecido com esses momentos de transição, que aí você coloca uma outra prioridade que não é o trabalho, e aí como é que você se organiza para voltar. Pelo menos eu sempre senti também essa vontade grande de não ter essa pressão de que, tipo, nossa, eu quero produzir um texto para a semana que vem e eu preciso fazer isso na segunda, eu preciso fazer isso na terça. Sim. Então, eu acho que eu quero começar dizendo quais são as coisas que eu acho que são as mais importantes para que vocês se organizem para produzir o conteúdo, seja ele qual for. E aí eu estava a fim de falar qual tem sido a minha experiência com essa mudança de paradigma, assim, de uma pessoa que tinha... Eu cheguei num ponto, cara, que eu tinha 2 meses de texto pronto, ano passado. Para toda quarta-feira. Tinha 8 textos prontos e aí só fazia para dali a 2 meses. E aí, então, nesse ponto que você tinha chegado, você produzia bem quando você estava com vontade. Então, assim, sim. hoje deu vontade de escrever um texto, eu vou escrever porque não tem essa questão tão... Nossa, amanhã tem que sair um texto, eu tenho que produzir hoje, e é isso, não tenho o que fazer, eu tenho que produzir hoje, ponto. Mas, de todo modo, eu tô achando interessante que você já tinha, de qualquer forma, um lugar ali que você tava, né? Eu vou soltar um texto por semana. Isso é um fato. Agora, se ele já tá criado ou se não, era uma outra questão, né?
Eu acho que isso é uma Sim. questão importante também, né? Uhum. Porque às vezes a gente não se coloca nem esse ponto, né? Uhum. Fica tipo, ah, eu tenho que produzir conteúdo, mas quanto de conteúdo? Você quer produzir todo dia? Você quer produzir uma vez por mês? Você quer. Como que é isso, né? Uhum. Que aí a Uhum. gente fica meio, nossa, eu tenho que soltar 3 posts por dia, ou eu vou postar só uma vez por semana. E acho que é importante definir isso também, É né? verdade. Você tem toda a razão. Quero fazer um comentário só sobre isso que para mim esse lugar de produzir conteúdo, de soltar conteúdo, seja conteúdo que eu super sei fazer, tipo, sei lá, escrever, eu me dou muito melhor escrevendo do que falando, embora eu acho que eu fale ok ou bem, mas assim, a escrita, tipo, tô com os meus legos na minha frente, vou montar um castelo. Seja Eu conteúdo sou que é bom. difícil, é, seja um conteúdo que é, tipo, diferente, inovador, do tipo, ah, sei lá, vou testar aqui, gravar um vídeo, ver como sai, embora eu não tenha habilidade de edição, embora eu não tenha habilidade de, sei lá, de oratória e tal. Esse ponto de produzir conteúdo e de me comprometer com uma quantidade de conteúdo produzida, sempre para mim veio de um lugar de eu não posso deixar a minha vontade de ser perfeita ficar no meu caminho. Porque esta vontade é esmagadora. Ela e o Hulk ia perder para essa vontade, porque assim, tipo, ela tem muita força e muito controle sobre mim. E aí você falando isso, eu acho muito legal e eu super diria para qualquer pessoa. Eu acho que é isso, você voltou num ponto que é muito importante para mim, mais importante do que qual é o dia que você se organiza para escrever o seu texto, qual é a foto que você usa para o Instagram, blá, blá, blá. Muito mais importante do que isso é essa decisão interna de eu vou me propor a fazer tal coisa. E quando eu comecei o organizado foi no meio de 2016. Do meio de 2016 para cá, eu acho que talvez tenham tido, juntando todos os meses, no máximo uns 3 meses que eu passei sem escrever, porque eu comecei a tratar o post do blog, e o Instagram até, na verdade, como aquela coisa irrefutável. É tipo, cara, eu vou tomar banho de dia, eu vou almoçar todo dia e eu vou escrever o meu texto. Não tinha negociação para isso, porque se tivesse negociação, você me pergunta, quando que teria existido o blog do Organizado? Absolutamente nunca. Porque assim, era uma merda, e era iniciante, era amador, e até chegar num ponto de mais ou menos ok, para talvez bom ou ótimo, porra, demora muito. Então, com certeza, eu ainda concordo com isso. Mais importante do que vocês pensarem, tipo, qual é o dia da semana, como se organizar nos detalhes, a decisão do que você quer, a clareza da sua motivação e o que você se propôs, de preferência sabendo por quê e raciocinando um pouco, né? Não só por textos que dizem na internet que o bom é A, o B ou C. Isso faz você fazer, não interessa o jeito. Inclusive Sim. porque o jeito muda. Às vezes você tá numa fase de transição, às vezes você acordou de ovo virado um dia, e daí, tipo, cara, todo mundo cagou para quando você vai fazer o texto. Às vezes cagam até para o texto. Então, assim, por que você tá fazendo isso? Tem que ter um motivo interno grande para você querer fazer. Sim, eu Com acho certeza. que a gente também fica meio apegado, né, a isso, de Uhum. que tem um monte de fórmulas, tem um monte de coisas, de que você tem que produzir conteúdo de X e X tempo. Mas assim, tá, é importante para as métricas. A Mari vai até brigar comigo, talvez, por estar falando isso. Mas Estamos eu indo acho contra as que regras. tipo, né? Porque tem essa questão, né, do Insta, de colocar o seu conteúdo, de não colocar o seu conteúdo. Todas as redes sociais, né? Agora Uhum, tá. uhum. Acho que você tem que produzir com uma frequência X, porque senão não vai entregar para ninguém. Mas Uhum, eu acho uhum. que olhar para esse momento interno de, né, o quanto dá para eu produzir agora também, além desse perfeccionismo, além disso tudo, porque eu acho que a gente também quer começar com tudo, né? Ah, eu Sim. vou começar colocando um vídeo por semana, eu vou começar colocando 30 textos no blog, e de repente você não está conseguindo nem dar o passo do texto do blog, né? Às vezes Uhum. tem essa questão de que você ainda tem que treinar esse texto, de que você ainda não está se sentindo confiante. Então, de repente, uma rede de cada vez, né? É até um palpite bom, assim, pra gente ir Sim. pensando, né? E analisando e vendo até que ponto você consegue produzir esse conteúdo, se é um Sim. conteúdo de relevância, se não, se você E só está entrar em soltando um pouco. contato.
Sim, entrar em contato com você para saber o quanto que você curte aquela rede social, pelo menos em relação à rede social. Eu acho que é qualquer conteúdo, se você não vibrar de alguma forma, em alguma medida, porque você gosta daquilo, fica difícil, assim, fazer automaticamente, sem raciocinar, só porque sim, te rouba até dessa clareza. E clareza é o passo primordial para qualquer organização. Se você tem clareza e consciência, tipo, joga todas as suas tabelas fora, porque isso já dá conta de muito até. E aí, com o tempo, assim, de treinar em todas as redes, eu fui percebendo esses detalhes. E o tipo de texto do blog mudou com o tempo. Eu tinha uma ideia pré-concebida de como seria gravar vídeo para YouTube. E na prática, eu tô vendo que é muito mais fácil e pode ser do meu jeito, sem precisar, talvez, né, seguir parâmetros. E dentro das redes sociais, entender para que serve Twitter, para que serve Facebook, para que serve Instagram, quem te segue em cada uma delas. Isso tudo tem muito a ver. Mas eu também quero comentar uma coisa que você falou que é engraçado. É muito engraçado. Para mim tem o mesmo efeito, que é esse lugar de acolhimento, de você entender que você não precisa necessariamente seguir todas as regras antes de você estar preparado, antes de você ter consciência de por que você está fazendo aquilo. Por quê? Se especializar e fazer cada vez melhor, entrar nesse lance de que, então, quantos posts no Instagram, quais são as palavras, hashtags, whatever, é ótimo, ninguém vai brigar com você por tentar ser mais profissional, isso é excelente, mas assim, até que ponto você tá gostando de fazer aquele conteúdo, até que ponto você seguiria você mesmo porque você acha, assim, muito bom, às vezes não é o que acontece de início e é hiper importante você, tipo, cara, tá bom, tá ótimo, assim, tipo, ninguém tá botando uma arma na sua cabeça fazer nada, então assim, você pode apenas fazer o que você quiser. Mas pra mim, essa proposta pessoal de eu vou estar em 4 redes sociais e vou produzir 3 conteúdos por semana, logo depois da minha mudança de país, sem ter nada planejado, é uma proposta anti-perfeccionismo. E é uma proposta para me liberar da pressão e para me liberar da cobrança. Eu sei que parece assim um pouco contraditório, não sei se vocês estão assim, tipo, se eu estou Não, expressando bem. eu tô conseguindo entender bem o seu raciocínio. Pessoal, se quiser comentar qualquer coisa aqui durante a live, eu vou respondendo aqui o que a gente conseguir. O que não, eu vou passando para Ana, mas pode seguindo o raciocínio, Ana. Acho que tá tudo certo. Beleza, ok. Eu tava pensando nisso hoje, na verdade, porque essa liberdade, que, né, aquela coisa que eu tava falando, que no ano passado eu tinha esse costume e eu gosto muito de ter conteúdo programado com antecedência, porque, enfim, aí passando por todos esses estágios, né? Eu gosto de escrever, eu sei que o conteúdo das redes sociais X e Y, e a News e o YouTube, eu vejo vantagem em cada um desses, entendo a proposta, conseguir colocar no meu dia a dia todos esses estágios iniciais. Eu sempre gostei desse critério de quanto mais você se planeja, mais você pode fazer o que você quiser, sem nenhum tipo de medo e com consciência. Pelo menos acho que essa é uma filosofia na qual eu acredito. Não que você não possa fazer o que você quiser a qualquer momento, tanto faz. Mas quando você pensa no que é importante para você, leve isso em conta. E pensa, bom, farei tantos posts de tal rede por semana, por X tempo, também não interessa, você pode estar só testando. E você tem, digamos assim, uma semana ou 2 semanas garantidas, sabendo que você vai conseguir aquela parte do profissionalismo que eu acho que todo mundo quer, que é gerar uma boa reputação, gerar confiança, as pessoas saberem que podem contar com o seu conteúdo gratuito, etc, etc. E você garante isso, causa exatamente o que você falou. No sentido de que, tipo, teve um dia que eu tive vontade de escrever sobre a organização da minha sala. Qualquer assunto bem aleatório eu posso fazer porque eu tô livre. Mas eu tô sentindo essa mesma vantagem, esse mesmo efeito emocional do jeito que eu tô fazendo agora, que é, eu não tenho nada planejado e eu quero continuar fazendo essas coisas, todas essas produções de conteúdo que, no meu entendimento, e eu acho que parte de mim até acredita nisso, de ouvir outras pessoas dizerem, é muito, e tipo, nossa, pra que essa necessidade de fazer tanta coisa, etc. Até concordo, até entendo, mas me comprometer com isso, com consciência, né, com clareza por minha vontade própria, sem ter nada planejado, é um exercício extremo de desapego para mim. E esse desapego da condição ideal, do tempo ideal. E se chegar uma semana na qual eu não escrevi ou por qualquer motivo eu falhei, não tem o menor problema. O que acontecia quando eu tinha 2 ou 3, tudo bem que era um exagero, né, 2 meses
de texto programado. Eu queria, às vezes, fazer uma produção de conteúdo que tinha muito a ver com a circunstância, com o momento, era uma coisa que precisava ser naquele mês, naquela semana. Seja na minha microesfera de acontecimentos, nas pessoas que me seguem, assim, um casual acontecimento, e eu já tinha um planejamento muito grande que me impedia daquilo. O que eu acho que é o meu ponto e a filosofia que eu quero passar para vocês é que se vocês se comprometerem com uma razão clara, consciente, com uma motivação, com uma vontade de produzir aquele conteúdo, passem por cima de qualquer condição muito extrema, muito apertada, que a mente está dizendo que vocês precisam ter para produzir aquilo. Porque o que quer que vocês produzam naquela semana, dentro daquela organização básica de vocês, vai ser bom o suficiente. É esse lugar de organização ajuda, planejamento ajuda, mas estar de corpo presente, fazendo aquilo, sem se colocar muitas restrições, ajuda vocês a terem um hábito e ajuda vocês a desenvolverem as habilidades. E aí, com isso, organização é, tipo, muito uma cerejinha que vai em cima, porque acho que tá fazendo sentido, né? Tá total sentido. Total. Ok. E eu tô gostando muito dessa divisão que você tá dando, dessa organização, né? De que como que é você ter 2, 3 meses planejado de conteúdo e o que é você fazer um conteúdo um pouco mais... tipo, a gente usa aqui fresco, né? Quando a gente prepara um conteúdo. Mas, no nosso caso, eu gosto muito desse conteúdo que é espontâneo, que é natural, você faz de uma forma sem pensar muito, né, nisso de, nossa, eu tenho que soltar um post, mas se você tá com vontade de fazer um post, você vai lá e faz. Eu gosto muito disso, mas eu também entendo que com o dia a dia não dá para você simplesmente se jogar dessa forma, e eu vou fazer post a hora que eu quero, e quando eu quero, porque às vezes o dia tá corrido, às vezes não dá, às vezes acontece alguma emergência e afins. E o que a gente faz aqui, que a gente particularmente está gostando? A nossa produção de conteúdo, ela é feita... Eu e a Mari, a gente faz, né? Meio que juntas, assim. Então, às vezes ela faz alguns posts, eu faço outros posts, mas o visual sempre passa por mim. Então, o tempo sempre passa por ela. Então, a gente vai fazendo esse jogo. Mas aí o que acontece? Em semanas que a gente tá próximas, a gente faz um conteúdo um pouco mais espontâneo. Mas e aí isso já fica com a janela na nossa rotina, né? Então, temos o conteúdo dessa semana aqui, mas aqui vão ter 3 dias que a gente já colocou que o conteúdo vai ser um pouco mais espontâneo. Então, mas aí a gente consegue sentir essa diferença, né? Às vezes você tem que dar uma corrida para produzir um negócio e o quão é mais confortável quando tá tudo programado, quando você limpa a mente disso, né? De que, tenho 2 meses programados e tá lá, tá pronto, agora eu posso me concentrar nas outras partes do negócio. Isso é incrível. Com certeza. Com certeza. Eu acho que, às vezes, é muito isso, de momento do seu negócio e momento de vida. De que, nesse momento eu tô um pouco mais tranquila, então eu consigo criar um conteúdo espontâneo. Agora não dá, tá tudo muito corrido, então eu tenho que sentar domingo e fazer todo o meu conteúdo da semana, do mês, né? Com certeza, com certeza. Isso varia bastante. E ter essa sutil consciência de em que momento você tá e do quão rápido as coisas estão mudando ou não, o que está entrando na sua prioridade, o que você está valorizando, o que você está saindo. Esse é o trabalho de manter uma organização de qualquer coisa, porque essa revisão, essa mudança, você tem que estar a par. E eu hoje, inclusive, estava pensando nisso. Eu estava pensando assim, nossa, por exemplo, quarta-feira eu tenho texto para o blog, o dia de sair o texto, não tem texto pronto. E aí tem um dia do fim de semana que eu gravo 2 vídeos para a semana seguinte, mas o texto do blog e o texto do e-mail estão sendo feitos assim com espontaneidade, em cima da hora. E aí eu já tenho várias ideias anotadas de produtos e serviços, coisas que exigem, né? A gente sabe, assim, aquela preparação para contar bem com detalhes o que é aquela ideia para a pessoa, para de repente fazer um teste, todas essas coisas. E eu pensei, cara, eu tô vivendo a semana praticamente em função de criar o conteúdo, porque assim, para eu parar, pegar uma ideia do zero,
dar forma, testar, whatever, qualquer coisa assim, fazer o primeiro teste, a primeira turma até terminar, isso exige. Então, com certeza, tem muita vantagem de você se antecipar. E eu acho que o mais importante desse ponto é deixar as pessoas com essa sensação de que, se você está comprometido, tudo bem falhar, porque você está fazendo por onde? Assim, né? Filosoficamente, comportamentalmente, whatever. Falando assim, tipo, em Sim. termos de atitude por detrás. Porque eu lembro de ouvir isso de algum nutricionista falando sobre uma dieta X ou sobre um plano alimentar X para você comer saudável e tal. E ele dizia uma coisa bem simples, que é tipo, cara, se você um dia foi comer uma super gordice e aquilo é exceção, é uma coisa muito racional e técnica o que é exceção e o que é costume, o que é hábito. A exceção acontece pouco, o hábito acontece sempre. Então, e daí, se Sim. você eventualmente furar o seu plano? E daí, se eventualmente você não conseguir fazer o post? Mas você tem que saber o que é o hábito. E se você tá, né? Eu sou uma pessoa bem metódica cartesiana, então também não é muito difícil para eu dar essa recomendação para vocês. Se vocês quiserem se comprometer com alguma coisa e essa coisa não tá no dia a dia, vocês não cumprem, ou vocês não querem, ou vocês querem, porém na hora H tem alguma dificuldade que tá impedindo. Então, olha pro que é hábito, né? Muito mais do que para exceção. Não era exatamente isso que você falou, mas eu fiquei pensando nisso. Não, mas eu acho que Uhum, é uma linha de raciocínio interessante também, né? Para começar a pensar nisso. Porque, né, o conteúdo também, eu acho que ele tem que ser uma coisa interna de você realmente pensar no que você quer, em como que você tá e tudo mais. Eu acho que se não for assim, que seja uma organização planejada ou que seja uma coisa espontânea, eu acho que é importante estar atento a esses detalhes, né? Do que com eu vou certeza. transformar em hábito, no que é uma exceção, É, de estar consciente, né, do que você sim, está fazendo. sim. E aí tem um E ponto até que eu. porque, Fala. desculpa, a gente fala muito, acho que essa live não vai ser só 30 minutos. Já deu, Acho que inclusive, os não. 30 minutos, né? Mas enfim, só um ponto que a Content, que é uma marca que eu admiro muito, eles têm a hashtag internet que a gente quer. E eu Uhum, acho que essa questão de produção de conteúdo também entra muito no que você está colocando na internet. É só mais um post sim. balela que você está colocando um monte de ideias que pairam por aí e você está colocando em um post porque tem que ter o post. Então, tá, que existem essas coisas, né? Uhum, De entrega, de não sei o quê, que você tem que estar, né, na rede o tempo uhum, todo. Mas eu acredito também que todas as redes estão assim porque a gente tá se tornando essas pessoas que ficam na rede o tempo todo. uhum. Mas dá pra ir por um caminho diferente, sem perder o contato com o seu público, sem perder as pessoas que estão ali perto de você. Às vezes é mais interessante você fazer uma coisa legal, bacana, do que só produzir por produzir, né? Sim, com certeza. Com certeza, sem a menor dúvida. E esse caminho em que você se compromete, mas você também consegue se comprometer em fazer do seu jeito, que faz sentido para você, autenticamente, é difícil, mas assim, é especialmente bom, na minha opinião, quando você tá, não sei quem tá assistindo que tá nesse momento de que, tipo, eu tô começando a fazer uma coisa, tem, tipo, 0 seguidores, 0 pessoas visitando, 0 inscritos. Cara, isso é muito bom. Tem um aspecto disso que é muito bom, porque você pode testar várias frequências, testar várias redes e fazer exatamente isso, não ficar replicando um post no Instagram. Eu confesso que eu tenho um pouco de sinceridade, um pouco de preconceito com pessoas que pegam um conteúdo e falam daquele conteúdo com o mesmo texto, do mesmo jeito em todas as redes sociais. Eu sei que, aí Mari talvez um dia fale isso assim, né, mais profundamente, eu sei que todo mundo não tem nenhuma obrigação de seguir você em todas as redes, né, então eu sei que parte dessa lógica talvez venha desse lugar de, são pessoas que te seguem num lugar, que talvez não te sigam no outro, você tem que dizer, mas cara, essas hashtags internet que você quer é muito isso, assim, eu sei muito claramente o tipo de pessoa que eu sigo, o tipo de pessoa que eu gosto. E tem, às vezes, comunicações, pessoas, santos, que, assim, apenas não batem. E eu fico pensando, Sim. pra quê? Entre, sabe, fazer uma coisa assim, tipo, vou fazer só porque sim, usar palavras comuns, usar lugares comuns, é muito melhor fazer do seu jeito, porque para ser mais uma pessoa
que talvez não faça nada de diferente. É aquela coisa, ninguém tá te obrigando. Ninguém. Então, se você pudesse olhar para aquilo e dizer, nossa, tá aqui um jeito que eu falo, tá aqui uma ideia que eu sempre digo, tá aqui uma inspiração que eu realmente tenho, é o seu jeito. E aí, ser comprometido com o seu jeito é, tipo, a única coisa também que dá pra fazer, que você pode fazer com plenitude. E aí eu queria só falar uma coisa específica sobre organização, agora talvez falando de algo mais específico e menos filosófico. De organização gente tá aqui, né? Pensando um monte, já deu uma meia hora e a gente tá aqui falando de um monte de coisas, além de fato da organização, né? Organização mesmo ainda não tivemos. Vamos lá. Adoro, Então, adoro filosofar. na real, assim, vamos lá. Sim, para mim a organização dessas tarefas recorrentes, de coisa que você faz sempre, vindo da cidade, comprometimento, de clareza, consciência e tal, tem a ver com hábitos e com rituais. E eu acho que essa é a resposta, assim, é a pedra filosofal para tudo. Porque partindo do princípio que você está consciente e talvez você esteja consciente do seu período de experimentação, porque também, assim, nada é escrito em pedra, tal coisa. Vocês vão experimentar com formas de falar, com tamanho de texto, com rede social, com tudo, até para poder construir essa experiência de que, tipo, cara, pelo menos do meu jeito, para mim, para o meu público, tal rede social acontece X, as pessoas falam Y e tem H e não tem Z, e aí vocês vão desenvolvendo isso. Então, a consciência do momento em que vocês estão, qual é a proposta de cada rede, tendo toda essa consciência, esse comprometimento, toda essa filosofia de fazer daquele seu jeito, tendo tudo isso, é justamente uma coisa que vocês vão manter semana, 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 semana. Então, para conseguir manter, se tem esse fogo, essa motivação, essa clareza, esse hábito, vocês precisam, pelo menos isso é muito verdadeiro para mim, criar aquela condição, aquele ritual, criar aquele costume de ter uma boa circunstância para fazer aquele conteúdo sempre. E isso é muito mais importante do que o dia da semana que você faz, do que a hora que você faz. Existe aquela ideia de se organizar com blocos de tempo, né? Que é quando você agenda e coloca assim, tal hora, farei isso, farei aquilo. Enfim, poderia fazer mais 1000 lives sobre isso, mas eu, de modo geral, não me adequo muito com isso. Também não sei se recomendo, assim, indiscriminadamente. Mas, por mais que seja um pouco mais difícil, se você entende o seu horário produtivo, se você entende o seu organismo, se você está ligada com as circunstâncias que afetam o seu horário de dormir, o seu horário de acordar, aonde você está morando, com quem você está morando, qual é o lugar que você trabalha melhor, qual é a circunstância que você trabalha melhor. Se você está ligado com isso e você está comprometido, não tem necessidade de ficar colocando na agenda, de ficar tendo um plano muito fechado, muito rígido, por uma coisa que, sinceramente, não interessa o dia que você faz. Se você está comprometido, o interessante é que você faça, de preferência, na melhor circunstância possível. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é, eu deveria gravar isso num gravador para não precisar dizer sempre. Fazer o teste do cronotipo, que é um teste maravilhoso, e de modo geral, fazer essa reflexão, né, de comparando a performance e a disposição que vocês têm para as tarefas, que horas vocês acham que uma tarefa que é criativa, sensível, interna, inspirador, espiritual, seja lá qual for o adjetivo, que horas isso acontece, assim, de um jeito um pouco melhor, que horas vocês sentem que vocês estão mais ligados para isso. Saiba que hora é essa, para você poder fazer na segunda, poder fazer na sexta. Uma coisa que eu acho muito importante que me ajuda, principalmente, eu sinceramente não sei o motivo pelo qual funciona para um tipo de conteúdo e não funciona para outro, mas eu vou só dizer como funciona para mim, que é quando eu programo o texto do Instagram, eu tenho, assim, o meu acordo comigo mesma, né? Eu tava postando 4 fotos por semana, 4 posts, e aí, nesse mês, depois dessa transição, tô postando só 3. Então, tenho esse acordo e 2 vezes por mês, ou sexta, ou sábado, ou domingo, eu paro para fazer os posts das próximas 2 semanas. Pro Instagram e para Twitter e para Facebook, que são esses, na minha opinião, no meu entendimento, né? Essas pequenas pérolazinhas, essas coisas assim, tipo um nano insight, um nano texto, porque também eu falo muito. Então, pra mim, é tipo, em tamanho pocket, todas as coisas do Instagram tem que ser, tipo, pequenininho, não pode ser muito grande. Funciona muito bem eu saber que 2 fins de semana por mês já tem, assim, uma certa circunscrição, tipo, é geralmente fim de semana. Eu vou
pegar todas as fotos, se eu tiver que fazer as fotos, eu faço, edito as fotos. Se eu tiver que procurar foto na internet, eu vou e procuro as fotos. Se eu tiver que fazer o layout no negócio assim, meu web design, eu vou e faço. E escrevo todos os posts. E isso, pra mim, tá condicionado com alguns dias da semana específicos. Assim como o vídeo no YouTube, que eu tô fazendo também ao fim de semana. Os textos, pode ser uma particularidade minha, mas os textos estão menos circunscritos. E aí já não tem exatamente um dia da semana específico para fazer. E eu sinto que para mim é muito mais importante esse ritual. O ritual eu sei que eu sou produtiva de manhã, então entra aí em jogo essa questão de o horário, o organismo, a atenção. E, cara, aquela coisa básica de ritual, assim, o que você gosta de fazer, o que você faz, que você se sente, assim, com aquela motivação gostosa, tipo, ai, que legal escrever um texto sobre organização, sei lá, o que você melhor fazendo isso. Tá funcionando? Deu pausa aqui, mas tá tudo certo. Tô te ouvindo, tô te vendo. Tá, tudo certo. E, sei lá, aquela coisa, como pra mim é de manhã, é tipo, vou tomar um café, vou ouvir uma música, vou fazer uma coisa assim, isso funciona melhor nesse horário. Porque, contanto que vocês respeitem as limitações e vocês respeitem os imprevistos e as coisas que flutuam na vida de vocês não precisam agendar uma coisa que não tem data para acontecer. Porque esse estado interno, para falar de uma coisa criativa, é tipo assim, é uma conexão corpo-mente, espírito, etc., circunstâncias, é uma coisa que não dá para você dizer, tipo, farei tal dia. E aí, algumas pessoas dizem, nossa, Ana, mas se eu não tiver, tipo, uma super obrigação, uma super faca no meu pescoço, eu não faço. Eu entendo que às vezes é difícil, mas se dedicar a esse ritual, mesmo que você diga, é um ritual que vai acontecer toda quarta, escolhe um dia da semana, saiba o horário, assim, dia, noite, tarde, né? Manhã, noite, tarde, uma coisa básica, assim, que é o melhor para você fazer. E pensa numa série de pequeninas tarefas, sei lá, que dure até 1 hora ou 40 minutos para te deixar no clima. Para que você entre no hábito. Se você é essa pessoa que sente que, tipo, se ninguém me mandar fazer, eu não faço. Porém, para todas as pessoas que se cobram muito, eu acho que vale muito mais a pena deixar em aberto. E se você agendar um dia específico para produzir conteúdo, que você saiba que você pode mudar esse acordo depois. Que você sabe que pode ser terça, pode ser quarta, pode ser quinta, não interessa. O importante é que você faça. E aí eu não sei explicar por que para os textos eu não consigo agendar um dia, porque é realmente uma conexão muito maior e às vezes assim... Aí entra nesse meio termo muito gostoso, muito interessante, em que se eu não tô com vontade de fazer um texto um certo dia, eu não vou dizer que eu vou fazer toda terça. Tipo, eu jamais, eu acho que eu vou fazer isso em relação a um texto escrito, porque sei lá o que eu vou acordar pensando na terça. Tipo, cara, não faz o menor sentido. Isso me protege, digamos assim, vamos botar, tipo, né, uma régua de um lado e de outro. Isso me protege de um lado de cair nesse lugar de, tipo, vou fazer só por fazer, não tô com vontade de fazer isso, tô me pressionando, sendo que tudo bem não escrever, de repente, um texto uma semana, mas do outro lado, me protegendo contra a possibilidade que, tipo, então foda-se, caguei, joguei tudo pro alto, tem o comprometimento de que eu sei que qualquer texto que eu escreva é melhor do que se eu não escrever nada. Porque eu tô treinando a minha habilidade da escrita, eu tô treinando abrir mão de escrever um texto super inspirado. E se eu te dizer, quantidade de vezes que eu escrevi um texto que eu pensei, nossa, eu queria ter escrito esse texto uma vontade de zero. E ainda assim eu fiz, pra mim, na minha personalidade, isso ensina muito mais do que me limita. Então aí tem essa flexibilidade de não ter um dia específico, mas se tipo, chega domingo e não tem um texto, eu penso, Ana, geralmente acontece isso comigo. Eu tô exigindo muito, tô idealizando muito. E qualquer coisa que eu parar, respirar, tal, tentar escrever por 40 minutos uma coisinha básica bem feita, tá ótimo. E eu mantenho aquele efeito composto de na semana seguinte me sentir bem, porque eu fiz o que era possível. Tipo, tá feito. Aí qualquer coisa que me diga na minha cabeça, as pessoas vão reclamar que não tem um texto, não tem nenhum desses problemas. E aí eu posso fazer toda uma circunstância para escrever um texto melhor. Eu falo muito, Ariane. Você sabe disso. Todos falamos, mas... E assim, a gente já passou da meia hora, se você tiver algum compromisso, Ana. Não tenho. Acho... Mas fique à vontade também. Você está para falar, né? Mas eu acho que dá pra gente amarrar um pouco aqui de tudo que a gente falou. Aquela parte meu telecurso 2000, né? Do que aprendemos.
E aí eu acho que dá pra gente amarrar um pouco, porque você falou coisas muito importantes já. Eu acho que já temos um material muito bacana para essa live. Acho que já rolou, assim, um monte de insights pra galera que tá por aqui. E para quem vai ver isso depois também, eu acho que vai rolar muitos insights. Mas, então, pelo que eu entendi, o seu processo é basicamente preciso ter como que eu digo isso? Mas eu preciso de ter um compromisso, Uhum, né? De que, tá, então eu vou colocar um texto por semana no blog, e aí tem 3 posts no Insta, e é isso, meu compromisso é esse. E a uhum. partir desse compromisso, você se deixa livre para criar e desenvolver isso quando você estiver no clima, quando você estiver com vontade. Isso tudo dentro de algo bem organizado, né? E bem conciso, assim, né? Essa liberdade um pouco mais organizada. Mas se Uhum. chegou um momento de que você tem que se programar esses textos, de postar no blog e você não fez, você senta a bunda na cadeira e se obriga a escrever, mesmo que não seja o momento ideal, mesmo que não seja, porque você tem esse compromisso com você e com as pessoas que te seguem. É, Então, o rolê da sua organização é mais ou menos esse. sim. Eu acredito muito no que o GTD fala, porque apesar do GTD ser um método de organização, de produtividade, com muitas regras, o que, enfim, tem seus pontos negativos, ele está muito assentado nesse princípio de que você tem que ver qual é a sua circunstância para fazer o que é melhor naquele momento. E a Uhum. parte do compromisso realmente, para mim, serve como como é que se fala? Um airbag, sei lá. Uma coisa que me protege contra cair no lugar de ficar adiando o que eu quero fazer. Eu não falo especialmente para empreendedoras, mas eu acho que muitas pessoas que eu conheço que são criativas, empreendedores, têm um pouco desse comportamento de que, tipo, nunca tá bom o suficiente. E vocês Sim, saberem o organismo de vocês, qual é o momento que vocês mais estão ligados, isso é, tipo, muito essencial, porque eu consigo renegociar isso comigo mesma. Se eu não fiz um dia, eu posso fazer no outro, mas eu sei as circunstâncias que, tipo, cara, eu não tô disposta a escrever um texto de noite, eu não vou sair, pegar um ônibus no mercado, voltar a fazer comida e escrever um texto depois. Porque, assim, certamente eu estarei cansada, certamente eu estarei distraída. Então, já tem, assim, uma limitação um pouco menor de ambientes. O ambiente de acordei, tomei café, tal e coisa de manhã, entre 9 e 8 horas, é o melhor. Existem 7 dias para fazer isso. E pelo menos para Instagram e rede social, que dentro do que eu faço é um conteúdo assim, tipo, mais curtinho, eu acho muito legal vocês se proporem a fazer isso de uma semana de posts no Instagram, ou duas, dependendo de quantos por semana é ou são, né? De uma vez só, porque, cara, eu fui desenvolvendo a minha linguagem de Instagram, o jeito que eu gosto de falar, e quando você senta para fazer várias coisas pequenininhas próximas, aquilo ali vai sendo feito assim com uma intensidade maior, e post de Instagram principalmente, que é uma coisinha assim pequena e na minha opinião tem um pouco daquele desafio tipo escrever crônica, você não tem muito espaço, você não tem assim o tempo todo do mundo, então rola uma coisa mais estratégica de tentar ser conciso, porém, tal. Então fazer isso de uma vez só, 3, 4 posts seguidos, pra mim foi um ótimo treino, que é uma coisa que não dá pra fazer com texto maior. Então, enfim, também deixo essa recomendação para vocês testarem. aqui a gente também usa mais ou menos isso. A Mari Uhum, tem o dia da semana que ela senta para escrever posts. uhum, Tem o dia da semana que eu sento para escrever posts. Mas e aí a gente vai meio que dançando com esses posts, sabe? Tem uhum, alguns que são uhum, feitos para serem sequenciais, porque dá para fazer uhum, isso, né? Ah, nessa semana eu vou falar de tal tema. E aí seu público já vai estar esperando isso. Mas tem uhum, como também você ir de uma maneira fluida. Ah, eu tenho 30 conteúdos aqui porque eu sentei e consegui escrever 30 hoje, por um uhum. acaso. E Sim, aí, eu vou total. colocar esse primeiro, depois esse, porque a foto vai funcionar melhor Uhum, ali. E aí a gente consegue ir dançando com isso também, quando tem algumas coisas prontas, né? Dá para sim. você ir colocando de acordo com o feed, de acordo com o momento da semana. Tipo, esse texto é melhor num domingo, né? Uhum, Esse texto uhum. é melhor É. para a pessoa ler numa segunda-feira, porque ele é um pouco mais motivacional, talvez, Uhum. né?
Eu Com gosto certeza. muito disso. Eu acho que é uma técnica genial, assim, de você ter um bancozinho ali de coisas Sim. prontas, mas de ser feito tudo de uma vez, né? É É, gostoso. é bom porque no dia a dia, tipo, bate muito uma sensação deliciosa que, tipo, cara, eu sou foda, olha ali, o texto, não fiz nada, já tava programado, tô aqui vivendo, tô aqui Sim, tomando água de coco, o que é muito bom. E pensar, tipo, de um jeito a mais médio prazo, no mês, fazer várias coisas e já deixar alinhavado no momento único, poupa aquela coisa, tipo, entre aspas, multitarefa, de que todo dia você tá, tipo, cozinhando, aí tem que parar pra escrever um texto. Cara, você tem uma hora sim. pra escrever, mesmo que você faça pouquinhos textos no Instagram por semana, mas você tem. E aí a sua energia é muito mais aproveitada quando você faz isso de uma vez só. Certamente. Concordo super. Mas acho que é isso, então. Se tiver algum recado final, se quiser vender alguma coisa, fica à vontade. Eu vou vender a live que eu vou fazer no meu Instagram sexta-feira de manhã, horário do Brasil, porque agora com essa parada de YouTube, que eu sei que é muito estratégica, é muito melhor, eu tô tentando pensar em temas filosóficos e práticos para deixar lá, para todo mundo poder ver depois, ser achado pela ferramenta, etc. E vou deixar as lives do Instagram para mais um bate-papo e detalhes da minha vida, assim, um pouco mais fortuitos. Então, sexta-feira de manhã vai ter uma live legal sobre o que eu tô planejando pré-organizado. E se vocês quisessem fazer live todo dia, por todos os meses do ano, eu apoio. Vamos dizer assim. Acho o máximo, uma ideia maravilhosa, super vou propagar. Vocês são lindas e por mim a gente conversava o dia inteiro. Muito Não, obrigada por esse convite. por mim, a gente também conversava o dia todo, mas, né, eu acho que as pessoas têm outras coisas para fazer. Tem uma vida. Uma vida, né, uns negócios para tocar aí. Mas obrigada, Ana. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Foi Com ótimo você começar também. com você. Eu acho que não podia ser uma pessoa melhor. Né? A gente tá aí, tem essa parceria há tanto tempo, né? Veio aqui pro Contimentos e tudo. É E é uma verdade. pessoa incrível. Eu acho que a organização tem que começar o rolê mesmo. Não tem como Aham. não começar com a organização. Fico muito Mas feliz, muito obrigada. feliz. Obrigada também. Até. Até. Tchau, gente. Beijo. E aí, gente, só finalizar aqui com vocês. Muito obrigada para todo mundo que está aqui. Eu não sei como fica quando pausa. Pausou aqui, desculpa. Mas então, gente, é isso. Sigam a Ana, sigam o Eu Organizado, porque é absolutamente incrível. E a gente vai continuar as 30 lives aqui, né? Por todos esses dias, agora 29 dias. Amanhã vai ser com a Ana Lu. Ela vai falar sobre micro-influenciadores. Quem vai estar aqui vai ser a Mari. E aí vai ser às 8 da noite. Marquem aí na agenda, porque vai ser super bacana para todo mundo que ou quer ser micro-influenciador, palavra difícil, né? E para todo mundo que tem negócios. Então, mesmo que seja só para vocês pensarem em novas formas de, né, patrocinar o negócio de vocês, né? Outras formas de tentar vender o que vocês fazem. Então, fiquem ligados, marquem na agenda. E, gente, muito obrigada por estar aqui e até mais.